Olá, vendedores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Venda que Faz Sentido. E hoje eu trouxe aqui um tema muito interessante para a gente estudar. Como aprofundar a implicação sem parecer invasivo na venda consultiva. Ontem nós falamos sobre problema, né? Sobre a questão de como utilizar perguntas de problema ali na hora do diagnóstico. Hoje nós vamos falar sobre como você pode aprofundar suas perguntas de implicação. Existe um momento em toda venda consultiva que define se a venda ela vai acontecer ou não, né? E qual é esse momento? É o momento da implicação. Mas aqui existe um grande problema, tá? Quando o vendedor ele tenta aprofundar o problema com o cliente, muitas vezes ele pode parecer invasivo. Então, se ele não souber utilizar essas perguntas, isso pode soar mal, tá? Pode soar como insistente ou até manipulador, né? E isso não vai ser bem visto pelo seu cliente e ele vai criar uma resistência ali, porque o cliente ele sente isso imediatamente. E qual é o resultado? O cliente se fecha, né? Mas quando a implicação ela é feita da forma correta, algo muito poderoso acontece. O cliente ele começa a perceber sozinho, porque ele precisa resolver aquele problema, né? E é exatamente isso que nós vamos aprender aqui hoje nesse vídeo, tá? Então, qual é o verdadeiro papel da implicação ali no processo de vendas? Muitos vendedores, eles acreditam que a implicação serve para pressionar o cliente a comprar, mas não é nada disso, tá? Ela existe para ampliar a consequência do problema. Então, depois que você já identificou a dor do seu cliente, já fez perguntas de problema, já sabe quais são as insatisfações dele, as dificuldades, aí, sabendo de tudo isso, você vai criar ali perguntas de implicação para poder fazer aquela dor ficar mais latente, para poder fazer com que o seu cliente entenda as consequências daquele problema, se esse problema não for resolvido, claro, né? Então, pensa aqui comigo. Muitas vezes o cliente, ele sabe que ele tem um problema, só que mesmo sabendo, ele não tem consciência das consequências, dos riscos, das oportunidades que ele está perdendo. Então, esse é o papel do vendedor, é trazer essa consciência, tá? Embora o problema possa parecer pequeno, né? Se você não fizer com que o seu cliente entenda que esse problema, na verdade, não é tão pequeno assim, a urgência desse cliente também vai ser pequena. Então, ele vai acabar deixando o medo paralisar, ele vai acabar adiando, ele vai acabar achando que não é prioridade, tá? E a decisão ela vai ficando para depois e a venda, né, consequentemente não acontece. Então, as perguntas de implicação, elas existem exatamente para isso, para trazer essa consciência e essa urgência para que a venda seja concluída, tá? Então, é isso. Porque a implicação, ela pode até parecer invasiva. Ela pode parecer invasiva, sim, mas se você souber utilizar de forma correta, né, não vai soar como invasiva. Mas então, você pode estar se perguntando assim: se a implicação é tão poderosa, por que tantos vendedores evitam usar e acabam parando ali no problema? Porque quando ela é mal feita, ela parece realmente ser invasiva. Então, veja alguns erros comuns, tá? Perguntas que soam como acusação, perguntas que parecem julgamento ou perguntas que fazem o cliente sentir que ele está sendo que realmente é algo negativo, tá? Por exemplo, quando o vendedor pergunta assim: "Mas isso não está te prejudicando?" Ou "Você não acha que já deveria ter resolvido isso?" Percebe o problema aqui? A pergunta ela não convida o cliente a refletir. Na verdade, parece até uma pergunta de julgamento, né? Por isso que o cliente acaba se fechando. O cliente ele acaba ficando na defensiva. E quando o cliente fica na defensiva, né? Vocês sabem o que acontece, né? Qual é a chave
para aprofundar sem invadir. A chave para aprofundar a implicação sem parecer invasivo, ela está em 3 princípios. Tá? Primeiro princípio, curiosidade sincera. O cliente ele precisa sentir que você está tentando entendê-lo e não julgá-lo. Segundo princípio, perguntas progressivas. Você não começa com a pergunta mais profunda, você vai se aprofundando aos poucos. Então, você vai fazer as perguntas de situação para entender o cenário, depois de problema, e aí você vai aprofundando. Terceiro princípio, foco em consequências, não em culpa. A implicação, ela não é sobre erros específicos do cliente, é sobre explorar os impactos. Impactos no tempo, impactos no resultado, impactos nas oportunidades, impacto na perda de dinheiro. Uma técnica muito poderosa para explicar sem invadir é o que eu chamo de escada de implicação. Ela funciona em 3 níveis, vamos entender. Primeiro nível, impacto atual. Perguntas como: hoje isso está impactando alguma área da sua rotina? Segundo nível, impacto ampliado. Se isso continuar acontecendo, o que tende a acontecer nos próximos meses? Terceiro nível, impacto estratégico. E se essa situação continuar por mais tempo, que tipo de oportunidade você pode acabar perdendo? Perceba algo muito importante aqui. Você não está afirmando nada. Você apenas está convidando o cliente a pensar sem ser invasivo. E quando o cliente ele pensa nas consequências, a decisão ela começa a nascer dentro dele, tá? Ele mesmo acaba sendo convencido de que ele precisa resolver aquele problema, de que você está oferecendo a melhor solução para ele. Existe um princípio psicológico muito importante nas vendas. As pessoas, elas muitas vezes acham que se elas argumentar bem, né, elas vão vender muito. E, na verdade, argumentar é importante, né? Mas existe algo que acaba sendo mais importante ainda. E o que é isso? É trazer essa consciência para o seu cliente, né? Dos impactos, dos riscos, do quanto que ele está perdendo, da oportunidade que ele está perdendo, tá? Quando alguém ele percebe sozinho o impacto de um problema, por exemplo, quando você traz essa consciência, o seu cliente ele entende sozinho, através das perguntas que faz ele refletir sobre os impactos, né? Ele mesmo acaba se convencendo, tá? E a necessidade de solução, ela se torna muito mais real para ele. Por isso, os vendedores experientes, eles não tentam convencer, eles conduzem o cliente até uma percepção, tá? E a implicação bem feita, ela faz exatamente isso. Ela ilumina algo que o cliente ainda não tinha parado para pensar, tá? Olha só, agora tem um ponto importante que muita gente que trabalha com vendas ainda não percebeu. Grande parte das objeções que os clientes apresentam, como por exemplo, vou pensar, está caro, agora não é o momento, na verdade, elas não surgem do nada. Elas aparecem por quê? Porque durante uma conversa, o cliente ele não percebeu completamente o valor ou o impacto do problema que ele tem. E quando isso acontece, a objeção ela vira uma forma de proteção, tá? Se você quiser se aprofundar nesse tema, existe um material muito interessante chamado Aprenda a Quebrar Objeções, né? Ele mostra de forma prática. Então, nesse material você vai aprender a como identificar a verdadeira objeção do cliente, como responder objeções com segurança e como conduzir conversas de venda sem parecer insistente, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser conhecer, vale muito a pena dar uma olhada, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.